Que alegria nós estarmos na presença do Senhor mais um dia que o Senhor nos concede de vida, hoje, 1º de fevereiro. A paz do Senhor Jesus a todos que me ouvem nesta hora. Eu gostaria de, juntamente com vocês, fazer um minuto de oração para a gente poder ler a palavra do Senhor nesta hora. Vamos fazer um minuto da oração? Senhor Jesus querido, Deus amado, Deus poderoso, é motivo de gratidão nós estar aqui na Tua presença, hoje, 1º de fevereiro deste ano de 2023, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és forte, Tu és Deus eterno e todo-poderoso. Por isso eu estou aqui nesta hora agradecendo por mais um dia de vida e de oportunidades. Obrigado, papai querido, perdoa os nossos pecados em pensamentos, palavras e obras. Limpa, tira todo aquilo que se chama impureza, tudo aquilo que se chama pecado, iniquidade. Arranca de dentro de nós, faz nós estar limpos como a branca lã, puros diante da Tua presença, para que nada venha nos impedir, Senhor, estar diante da Tua face. Ó Deus querido, ó Deus amado, nós oramos, nós clamamos, nós buscamos, porque nós temos a plena certeza e a plena convicção de que o Senhor é aquele que nos ouve, nos atende e nos responde e nos abençoa, Senhor. Tu és bom, meu Pai, Tu és maravilhoso, Tu és misericordioso. Revela a Tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor que está em 1 Reis, capítulo 17, o versículo 1. Vamos ler? Você que pode pegar a palavra do Senhor para nós meditarmos nesta hora. Está escrito assim, 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém? Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Revela-nos o que o Senhor quer falar conosco nesta hora. Nós não sabemos, não entendemos, mas o Espírito Santo, Ele traz a verdadeira revelação da Tua santa palavra. Oh, Jesus, cremos, acreditamos e glorificamos. Em nome de Jesus, amém. Profetas, profetas e profetas. Quantos profetas houve na geração de Elias, nos tempos de Elias, nos tempos de Eliseu, nos tempos de Ezequiel, nos tempos de Jeremias? Na época de Jesus andando sobre a terra, na época que Jesus ascendeu ao céu, quantos profetas será que já houveram? Eu acho que não tem nem como a gente contar, porque até nos dias de hoje tem se levantado, se levantaram, estão se levantando profetas e mais profetas. Mas a diferença entre profetas e profetas, há profetas do diabo, que estão aí para falar, futuristas, né? Profeta que revelam o futuro através de uma bola de cristal, entre aspas, porque Satanás sabe o que vai acontecer, ele fala do que ele já sabe que está por vir. Mas também, irmãos, como a Bíblia já disse, que nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas, muitos, não seriam poucos. E é o que estamos vendo nesta geração, muitos profetas. A abundância de profetas sobre a terra que falam, que profetizam, mas está faltando verdadeiros profetas. Profetas como Elias, que falou segundo a minha palavra, não haverá chuva nestes anos, nem orvalho. O Deus vive o Senhor, cuja presença eu estou. Esta é a diferença, meus irmãos. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias estava perante a face do Senhor.
Elias era um verdadeiro homem de Deus que estava perante a face de Deus. Hoje em dia está tão fácil, meus irmãos, profetizar, está tão fácil abrir a boca e falar no nome do Senhor. Hoje está tão claramente uma maneira fácil de dizer assim diz o Senhor, sem um mínimo de responsabilidade ou de temor, porque falar no nome de alguém, muitas pessoas ficam atrás de nome de reis ou de presidentes, de governadores, de pessoas famosas ou de cantores famosos. É fácil falar no nome dessas pessoas, mas falar no nome de Deus, meus irmãos, é uma responsabilidade imensa. Porque a Bíblia fala, ai daquele que falar algo que o Senhor não mandou dizer, ai daquele que disser o que Deus não disse, que inventam, que falam, que mentem ou que se deixam ser levados pela própria carne ou pelo próprio inimigo. Devemos analisar o que está acontecendo na nossa geração. Uma coisa certa é, Jesus está voltando. Uma coisa verdadeira é, Jesus está voltando. Nós podemos até ver que muitas das vezes os cristãos da nossa geração estão sendo enganados. Se nós não vigiar, até a gente pode ser enganado. A Bíblia fala que se esse tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, o Senhor abreviaria os tempos, porque a facilidade do engano está muita. A facilidade de toda a igreja dormir e ser enganada está muita. As 10 virgens tosquenejaram e adormeceram, todas. Não foi uma, nem duas, nem três, nem a metade, não. Todas adormeceram. Houve um tempo de mornidão, um tempo de sonolência. E eu posso acreditar que o tempo de sonolência para a igreja, somos esse tempo que a gente estamos vivendo, é este tempo. Porque as batalhas espirituais têm se aumentado. As guerras estão se multiplicando porque o tempo está pouco para o inimigo e ele está usando toda a estratégia. E se nós queremos ter vida com Deus, temos que batalhar. Se nós queremos ter vida no altar, temos que batalhar. Não é fácil. É guerra e mais guerra. Não que os nossos irmãos do passado não enfrentaram guerras espirituais, como Elias aqui diante de outros profetas, tiveram guerras, mas no fim dos tempos a aflição está se aumentando. O fogo da aflição está aumentando e se a gente não pôr propósito de firmeza diante do Senhor, nem a gente permanece. Estamos propícios a cair, mas pior do que cair, porque quem cai pode se levantar. Quem reconhece que caiu pode se levantar. O difícil é ser enganado pelos falsos profetas. Hoje é tanta coisa de um mandar oração para o outro. Ah, eu ouvi esta oração, eu vou mandar para A. Eu ouvi aquela oração, vou mandar para B. Eu ouvi o profeta, eu vou mandar para A, eu vou mandar para B. E tá todo mundo sendo enganado. Não é possível, muitas das vezes a gente vê, as pessoas não conseguem enxergar um falso espírito profetizando, um falso espírito declarando, um falso espírito dizendo. Porque quando um profeta falar no nome do Senhor, a palavra que sai da boca dele tem que se cumprir. Eu não estou dizendo que não tem aquela questão, que há coisas que Deus fala, revela sobre as nossas vidas, que temos que fazer a nossa parte. O que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra, e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação, e vai. Como se diz, ele tinha que tomar parte da obediência, e sair daquele local e se dirigir para um local, só começar a caminhar que Deus iria mostrar a terra que Deus iria dar a Abraão. Então teve a parte da obediência. Se Abraão fica na tenda dele, dentro da casa dos seus pais, se Abraão fica dentro do povo que ele vivia e não obedece à voz do Senhor, com certeza aquela palavra não se cumpriria, porque aquela palavra requeria a obediência de Abraão. Deus deu uma ordem. Primeira coisa que Deus deu, Abraão sai. A ordem do Senhor a Abraão. E Abraão teve que obedecer. Abraão teve que se dispor a sair. Mas agora quando Deus fala acerca de uma profecia, de uma revelação, de algo que é imutável, algo que é eu queria achar a palavra correta, uma determinação de Deus.
Não vai acontecer isso como ele falou, não vai ter chuva, não vai ter chuva. Não teve ordem nenhuma que falou. Ele disse para o rei Acabe, não haverá chuva, não haverá. Ele não impôs uma condição, ele falou, não vai haver e não vai haver, e não aconteceu chuva. Segundo a palavra do Deus, perante a face do Deus, perante o Deus cuja face eu estou. Tem muitos e muitos profetas que não estão perante a face do Senhor. Se você ainda não ouviu falar sobre isso, pode ficar desperto e alerta, porque há muitos falsos profetas que têm pacto com Satanás e falam no nome de Deus e usam o nome de Deus e falam assim diz o Senhor, para que houvesse engano às pessoas e ali acontece curas falsas, milagres e libertações que não provêm de Deus, mas há um espírito de engano circulando pela terra. E claro que tem muitas pessoas também que estão usando o nome de Deus e a sua carne, o inimigo está as enganando, mas se elas orarem ao Senhor com o coração aberto, Deus mostrará que não é o Senhor que está falando, não é Deus que está dizendo, mas as pessoas não querem se converter dos maus caminhos, como diz na palavra do Senhor. Se o meu povo, meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia fala que nesse versículo 17, vive o Senhor Deus de Israel. Deus é Deus de uma nação que o obedece. Deus é Deus de uma nação que foi escolhida para a obediência e para a salvação. Não tem como essas pessoas falar no nome de Deus, sendo que eles não servem o Deus de Israel. Não tem como essas pessoas falar no nome de Deus se trouxerem um verdadeiro modernismo pecaminoso. Muita gente está dizendo o tempo está passando, os anos estão passando, mas estão trazendo algo que se chama pecado, junto com a modernidade. Estão transformando a glória do Senhor, o brilho do cristianismo num paganismo opaco, sem brilho, sem vida. Estão dizendo no nome do Senhor, mas não é o Deus de Israel. Deus não habita no meio do pecado. Deus não está compactuando com o pecado. Deus não está fazendo aliança com o pecado. Deus jamais fará aliança com o pecado. Deus jamais aprovará alianças pecaminosas. Muitas das vezes eles estão falando no nome do Senhor, estão falando línguas estranhas, estão falando línguas diferentes, estão pulando, saltitando, quantas das vezes, meus irmãos, saindo a enganar de A a B, de norte a sul, e ninguém os repreende, e ninguém os rejeita. O mundo os abraça, porque a palavra que sai da boca deles fala: eis que eu te dou, eis que eu mudo, eis que eu transformo. Mas cadê a palavra de repreensão? Porque para Deus fazer coisas grandes e mudanças e transformação, é necessário obediência. A palavra do Senhor nos fala que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Muitas das vezes fazem campanhas que duram um mês, muitas das vezes fazem propósito de oração todos os dias e nos mesmos horários, não que isso seja errado, mas eles não têm vida com Deus na realidade. Muitos estão buscando se promover, muitos sempre tinham sonho de ser famosos, de ter glória, de ter honra, de ter dinheiro, de ter pessoas que estão ao seu redor, os bajulando. Pessoas que estão ao seu redor, muitas das vezes, dizendo que é esta pessoa, e Deus não está falando nada. Ao contrário, muitas das vezes o Espírito está entristecido de ver tanta gente que está surgindo nos últimos tempos falando assim diz o Senhor. Estão profetizando, estão se promovendo, estão crescendo, estão alcançando milhões de seguidores. Quem dera se todos esses profetas que estão aí se levantando na nossa geração falassem a palavra do Senhor, falassem realmente no nome do Senhor, a verdade que Deus manda, a verdade que liberta, porque a palavra nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
O verdadeiro profeta, na maioria das vezes, será reprovado, como quando Deus deu o presente do nascimento de João Batista, a sua mãe Isabel, ao seu pai Zacarias, mas Deus deu um presente que foi um menino, um homem que cresceu na presença do Senhor, e a palavra que ele trazia era sempre contraditória ao pecado, contradizia as atitudes, repreendia os seres humanos, raças de víbrio, convertei-vos, arrependei-vos, porque nessa geração, qual seria a palavra que Deus levantaria profetas para trazer nessa geração? Profetas que vão trazer conforto às nossas vidas, profetas que vão fazer com que nós nos acomodemos à vida errada que nós muitas das vezes queremos viver, ou profetas que vão repreender, que vão trazer uma mudança para a salvação, porque se o reino está chegando, é porque Jesus está perto, é porque é necessário haver arrependimento para que mais e mais e mais almas cheguem até o reino do Senhor. Mas não é assim que está acontecendo. É como se o ladrão do tempo estivesse agindo através dessas falsas profecias, porque ele consegue enganar as pessoas ficam buscando milagre, vitória, arranjos na família, família melhor, casamento melhor, trabalho melhor, renda melhor, e isso o tempo vai passando, os dias vão passando, as horas vão passando, e Jesus pode voltar para alguém nesses dias, e pode ser pego de surpresa. E essas pessoas vão falar, mas eu estive lá, o profeta falou no seu nome, eu estive lá, o profeta curou no seu nome, eu estive lá, o profeta entregou no seu nome, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Como guia cego, enganando e sendo enganado, um caindo na cova, o outro caindo também. São guia cego. Se uma pessoa cega guia outros cegos, ambos cairão no buraco, não diz a palavra? Um cego guiando outro cego, ambos cairão. Ambos perderão a salvação. É necessário despertar. É necessário, sim, que Deus levante uma geração de verdadeiros, pessoas que preguem a palavra do Senhor, mas na maioria das vezes a palavra vai contrariar as nossas atitudes, vai bater de frente. Por mais crente que alguém seja, Deus sempre terá uma palavra de repreensão. Por mais cristão que você se ache o melhor, sempre você não será perfeito, terá algo para Deus tratar em nós, porque a Bíblia fala que é de fé em glória, que nós não fomos revestidos daquilo que é incorruptível. Ou seja, a carne ainda está em nós, por mais que guerreamos contra ela. Algumas pequenas batalhas, ela sempre está vencendo e nós sempre temos que guerrear. Enquanto essa carne mortal não se revestir da imortalidade, ainda há chance de nós pecarmos todos os dias. Por isso que a oração do Pai Nosso fala, perdoa-nos como perdoamos. Devemos perdoar porque nós também pecamos todos os dias, falhamos, erramos. É claro que nós procuramos viver uma vida diferente, não uma vida, como se diz, abundada no pecado, mas que nós somos perfeitos, isso não somos. Há uma guerra interna entre nós, carne e espírito, dois gigantes querendo brigar. E aquele que nós alimentar vai se tornar mais forte, aquele que nós der mais impulso a ele vai se tornar mais forte. E nós devemos reconhecer, meus irmãos, que Deus conta conosco. Ah, você é uma pessoa simples, eu sou uma pessoa simples, mas nós vamos fazer a diferença com a nossa simplicidade. Nós vamos fazer a diferença com a nossa vida em humilhação na presença do Senhor. Nós não devemos concordar com o pecado, nós não devemos abraçar o pecado, nós não devemos abraçar todos os profetas e revelações que estão sendo entregues nos dias de hoje. Esses dias atrás, uma pessoa me comentou sobre algo, uma oração que está sendo mandada, um profeta que está sendo levantado. Eu falei, meu Deus, por que as pessoas não conseguem enxergar? O que será que está acontecendo? Por isso a importância de nós ter vida com Deus, meus irmãos. É como se diz, como alguns pregadores falam, é verdade, é aquela comida rápida, aquele evangelho rápido que você dobrou o joelho, orou e já está acontecendo, mas ninguém quer entrar no quarto e fechar a porta e ter momento com Deus. Ninguém quer examinar as escrituras, porque nela contém a vida eterna, é ela que do Senhor testifica. Nós não podemos julgar o profeta, devemos analisar a profecia e dobrar os joelhos. O Senhor não nos deixará confundido. Há uma geração de falsos profetas entregando falsas profecias que não provêm do Senhor. Falsas revelações que não vêm de Deus. Deus não está falando nada enquanto eles estão dizendo assim, diz o Senhor, e Deus não está falando nada.
Deus não está profetizando nada, Deus não está declarando nada, Deus não está dizendo nada. E a Bíblia fala, ai de quem falar no nome do Senhor, sem o Senhor mandar, sem o Senhor ordenar. É tempo de despertamento para nós, é tempo da igreja se colocar de pé e orar e buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, porque o Senhor não nos deixará confundido. A Bíblia fala sim, sim ou não, não. Passou disso, é procedência satânica, maligna, é procedência diabólica. Qual que é esse evangelho da mistura? Meio termo, meio crente, meios cristãos, meias verdades. Deus não compactua com a metade. Deus é inteiramente Deus e Ele quer nós inteiramente cristãos para Ele. Um evangelho transformador, o evangelho da renúncia, porque já não se há palavras sobre renúncia. As pessoas entram dentro das igrejas nos seus pecados e continuam nos seus mesmos pecados e estão profetizando e muitas das vezes estão dizendo assim diz o Senhor. A tecnologia, na maioria das vezes, ela é usada para Satanás, é uma artimanha, é uma arma poderosa do diabo que ele consegue fazer um efeito dominó e se nós não vigiar, até nós podemos cair. É uma arma poderosa do inimigo que muitas das vezes está sendo usada para derrubar milhares e milhares e milhares de cristãos na face da terra. Porque é usada de forma errada, é usada de forma que não agrada a Deus, está sendo um veículo de falsas profecias, está arrastando multidões. Eu ouvi um pastor esses dias falar muitas das vezes, a verdade vai arrastar pouca gente, a verdade vai levar pouca gente, porque as pessoas não querem ouvir mais a verdade, estão acostumadas a ouvir bênçãos, milagres e vitórias, e se alguém fala a verdade, será recriminado, rejeitado, deixado de lado, mas é necessário reprovar o pecado. Está chegando um tempo de perseguição sobre a igreja. Está chegando um tempo de batalha contra a igreja. Mas nós sabemos que quem está conosco é maior do que Satanás e devemos falar no nome do Senhor as palavras do Senhor. Se somos povo de Israel, se somos Israel de Deus, Israel comprado lá na cruz do Calvário, um povo que foi adquirido pelo Senhor Jesus. Vive o Senhor Deus de Israel, diz o profeta Elias. Nosso Deus está vivo. Nosso Deus está vivo. Nosso Senhor não está morto, Ele está vendo tudo o que está acontecendo e haverá o dia de prestação de contas. Quão duro será esse dia de prestação de contas diante do Senhor, porque estão falando no nome dEle, estão declarando o nome de Deus, estão profetizando e me enganando. Multidões e multidões no vale da decisão, multidões e multidões que não entenderam realmente o evangelho, pessoas que só queriam um milagre, a multiplicação do pão e do peixe, pessoas que só queriam a solução para o seu casamento, pessoas que só queriam a libertação das drogas na vida dos seus filhos. E receberam, porque Deus deu a Satanás ainda o poder de operar obras do engano, que se possível fosse, ele pode até fazer descer fogo do céu, se transformar em anjo de luz, e se possível fosse, ele engana até os escolhidos. Deus ainda permite que Satanás tenha esse poderio. É por isso que acontece cura, é por isso que aparentemente o câncer desaparece, a AIDS desaparece, os problemas são resolvidos, mas é um espírito de engano, porque os homens realmente não quiseram conhecer a verdadeira palavra do Senhor. Porque se a pessoa não é porque ela sabe ler ou ela não sabe ler, não é porque ela é estudada ou não é estudada, é porque não quer dobrar os joelhos e falar com o autor e consumador da fé. Se eu sou uma pessoa simples, Deus vai tratar comigo na minha simplicidade, mas Deus não me deixará confundida. Se eu sou uma pessoa estudada, Deus vai me aprofundar de uma maneira mais avançada, mas não me deixará confundida nem enganada. Deus não olha as pessoas pela sua sabedoria, pelo o tanto de cultura que você tem, não. Deus olha para a sinceridade do seu coração. E um coração sincero jamais ficará confundido na presença do Senhor. Tem muita gente boa sendo enganado, mas é necessário pessoas, gente boa que dê ouvidos à voz do Senhor, que busque intimidade com Deus. Hoje Deus fala pessoalmente com um homem
Antigamente era necessário o sacrifício do sacerdote, era necessário ele comparecer diante de Deus para falar através do que Deus falava para o povo, apresentar os sacrifícios. Hoje você pode dobrar o seu joelho e confessar os seus pecados ao Senhor. Hoje você pode dobrar os seus joelhos e Deus pode falar diretamente com você. Foi rasgado o impedimento. A Bíblia fala o que faz divisão é o pecado. E Jesus morreu na cruz para quê? Para levar o pecado. Já não é mais divisão. Você tem livre acesso. No nome do Senhor Jesus, você tem livre acesso ao Pai. A Bíblia fala que aquele que quer sabedoria, peça que Deus dará sem fazer distinção. Deus dará sabedoria ao que pede sabedoria. Ele dá. Ele não cobra, ele dá. Analisa. Hoje é um evangelho que cobra tudo. É tudo cobrado, é tudo cobrado. Na maioria das vezes, quando eu falo tudo, é claro que não é tudo, mas está sendo cobrado. É necessário haver uma oferta material, mas hoje foi rasgado essa oferta. Foi rasgado porque Jesus já deu a sua vida. O mais precioso já doou o sangue na cruz do Calvário. O necessário é orar a Deus de coração. O necessário é ter vida com Deus. Não siga apenas homem, siga Cristo. É necessário nos voltar para o Senhor, porque Deus tem uma palavra para nós sim. E a palavra está, e a palavra é a Bíblia Sagrada. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Jesus desceu. Ele é a própria palavra. Então, se nós queremos buscar realmente uma palavra, a primeira coisa é ter contato com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. A Bíblia, esse livro, muitas das vezes tem capas mais requintadas, capas simples, não importa. Mas o conteúdo dela é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Quer ouvir palavras de Deus? Assim diz o Senhor. Ore e abra a palavra do Senhor, peça uma palavra. Medita nas escrituras de dia e de noite, que é palavra de Deus. Aqui, ó, várias e várias folhas para a gente meditar, para a gente orar. Nessa que eu tô aqui, ó, são 1.250 páginas. É claro que pode mudar devido ao formato da letra, devido ao formato das palavras. Então, aqui temos muita palavra de Deus. Assim diz o Senhor, é o que mais tem aqui. É só pegar os livros dos profetas. Aí vamos ver, assim diz o Senhor. E na maioria das vezes Deus está nos repreendendo. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele repreende e castiga quem ama. Jesus ainda está amando a nossa nação, o nosso povo, a nossa vida, a nossa família. Por isso que Ele nos repreende. Então fica aí a palavra do Senhor. Vamos meditar e vamos ouvir a palavra de Deus falando conosco. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor. Jesus Cristo, Salvador eterno. Amém.